Pesquisadores, hoje trouxemos as 5 outras descobertas ao acaso da ciência que foram desvendadas através de sonhos dos seus criadores. Se vocês gostam de saber mais sobre descobertas científicas e como as coisas foram inventadas, estão no vídeo certo. Nós lançamos um desafio no vídeo sobre as descobertas ao acaso da ciência e vocês cumpriram. Fiquem aí que vamos contar tudo logo depois da vinheta. Bem, como falamos no vídeo sobre o sono, que vamos deixar aqui no card, o sono é composto por ciclos, e cada ciclo possui 4 fases. Na terceira fase do sono é realizada uma faxina no departamento de memórias, sendo que essa fase é anterior à do sono REM. Essa é uma possível explicação do sonho trazer respostas aos cientistas, que passam dias, semanas e meses analisando um determinado assunto. Interessante, não acham? Então, até meados da década de 1950, a estrutura do DNA ainda era um mistério. Rosalind Franklin, química britânica que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares do DNA. Ela obteve uma imagem através da difração de raio-x do DNA cristalizado através dos estudos de Maurice Wilkins entre 1947 e 1950. O radiograma mostrou uma configuração em cruz, o que significava o formato em hélice da estrutura. Com isso, James D. Watson, biólogo americano, e Francis Crick, físico inglês, juntaram dados de pesquisadores, incluindo Franklin, Wilkins, Chargaff e outros, e propuseram em 1953 o modelo da dupla hélice do DNA. Watson depois afirmou que a ideia surgiu após um sonho, com uma série de escadas em espiral, mais conhecida como escada caracol, onde degraus seriam compostos pelas bases de nitrogênio dos nucleotídeos e os corrimãos seriam fosfato e açúcar ligados covalentemente. Interessante, não acham? Em 1962, com essa descoberta, James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina. Como Franklin já havia morrido e o Prêmio Nobel não pode ser concedido póstumamente, ela não ficou reconhecida como os demais envolvidos. Agora o segundo caso. Vocês já ouviram falar no benzeno? Então, ele é um hidrocarboneto aromático. O benzeno foi descoberto em 1825 pelo cientista Michael Faraday, mais especificamente a sua fórmula molecular, C6H6. Portanto, por muito tempo, os cientistas tentaram desvendar a estrutura química do benzeno, mas só em 1865 que o químico Auguste Kekulé propôs o formato de um anel hexagonal, com um par de estruturas em equilíbrio e duplas ligações alternadas. Para chegar nessa ideia, num certo dia, Kekulé estava escrevendo seu livro, até que o cansaço pesou e ele começou a dormir. Nesse descanso, teve um sonho, em que ele viu os átomos saltando na sua frente, e nele os grupos menores ficavam mais atrás. Gradualmente, os átomos se organizavam na forma de uma cobra. De repente, uma das cobras mordeu a sua própria cauda e continuou a dançar diante de seus olhos. Ao acordar, Kekulé tentou organizar as informações a fim de juntar os átomos de uma forma semelhante à daquela cobra, que mordia sua própria cauda, formando assim um círculo hexagonal. Demais! A próxima descoberta ao acaso é o princípio da relatividade. Um certo dia, o físico teórico alemão Albert Einstein sonhou que estava em uma fazenda repleta de vacas. Nesse sonho, o fazendeiro estava do outro lado de uma dessas cercas elétricas e ligou a corrente, fazendo com que as vacas pulassem todas de uma vez. Mas esse foi o ponto de vista de Einstein. Para o fazendeiro, as vacas pularam uma de cada vez. Dessa história maluca, o futuro físico entendeu que naquele sonho estava o princípio da relatividade. Em 1920 surgiu outra descoberta ao acaso que revolucionou a ciência e que ajuda até hoje muitas pessoas a viverem melhor: a insulina. Em 1920, Frederick Banting, um cirurgião da cidade de London, província de Ontário, teve uma ideia sobre o desenvolvimento da insulina. Numa noite, Banting sonhou com a ideia de fazer a ligadura ou obstrução dos ductos do pâncreas de cachorro. Com isso, as enzimas digestivas do pâncreas promoveriam uma espécie de autodigestão do pâncreas e ele poderia isolar apenas as ilhotas pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Ele acordou deste sonho e o escreveu num pequeno pedaço de papel para não esquecer.
Além disso, por causa da descoberta, Benjamin recebeu o Prêmio Nobel de Medicina com apenas 32 anos. Outra descoberta ao acaso, que até já falamos aqui no canal, é a tabela periódica dos elementos químicos. A partir de meados do século XVIII, com a crescente descoberta de novos elementos, surgiu a necessidade de criar essa ferramenta para facilitar os estudos. Muitos modelos foram criados até chegarmos ao que temos hoje. Se quiserem saber mais, vamos deixar o vídeo aqui no card. Então, o modelo que revolucionou a história da química foi o do russo Dmitri Mendeleev. Em 1869, em um dia muito cansativo de estudos, Mendeleev dormiu e sonhou com uma tabela em que todos os elementos se encaixavam perfeitamente. Ao acordar, imediatamente escreveu a ideia em um pedaço de papel e daí saiu a tabela periódica que utilizamos até hoje. O mais incrível é que ele deixou espaços em branco na tabela que eram reservados para os elementos que ainda seriam descobertos pelo homem. Surreal! Então, vamos finalizar com a frase de Rosalind Franklin, química britânica que contribuiu para o entendimento das estruturas moleculares do DNA. Ciência e vida cotidiana não podem e não devem ser separadas. Pesquisadores, cliquem no botão de inscreva-se para acompanhar o canal e não perderem a surpresa que está por vir. Só vamos deixar um spoiler, está incrível. Venha expandir a mente com a gente!